Ida ao sertão, falar de Cristo e proclamar a salvação. Certo, boa tarde. Estamos aqui com o pastor Silvani, pastor da igreja em Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Pastor, sabemos da forma de atuação, da forma de abordagem que o senhor utiliza, que inclusive estamos aqui praticamente em uma delas, que é um bate-papo bem formal, bem informal, algo mais assim, olho no olho. E agora nós gostaríamos de colocar o senhor nessa posição, né, de responder alguns questionamentos, né, algumas perguntas, que com certeza vai ser de grande proveito para nós, principalmente para nós jovens, um incentivo de ver alguém que já está há muitos anos no campo missionário, fazendo missões, graças a Deus com a sua família, o acompanhando. Então isso para nós é motivo assim de grande alegria. Sabemos que dentro das suas experiências aí sérias, com certeza tem algumas experiências aí que são engraçadas, né, que o senhor poderia compartilhar dentro não sei, um momento evangelístico, um momento de evangelização. Compartilhe um pouco aí para a gente. Ok, tem muitas, mas vou contar duas. Uma que nós costumamos fazer estudos bíblicos nas casas e a gente vai pontualmente. E numa delas, eu fui com a minha esposa para nós fazer estudo bíblico naquela família, e quando nós batemos na porta, a criança saiu e disse: a minha mãe está dizendo que não está aqui em casa. Foi muito interessante. E a última, o senhor Leonardo, lá na zona rural, na comunidade Bento Nunes, passou o ano inteiro dizendo que era para mim fazer um culto do aniversário dele. E nós mobilizamos o povo, levamos grupo de louvor e tudo mais. E até o pessoal da casa fizeram o bolo, compraram refrigerante, prepararam toda a festa. Só faltou uma pessoa. O aniversariante bebeu todas, embebedou e estava dormindo. Então foi o primeiro aniversário celebrado sem a presença do aniversariante. Eu gostaria de perguntar para o senhor, com quantos anos o senhor, assim, iniciou o ministério? Quantos anos o senhor já tem no campo que o senhor está atuando agora? Eu nasci aqui na cidade de Pilar Arcado. Eu tive um chamado para o ministério. A minha vocação, meu desejo, meu sonho é ser jornalista. Mas foi numa conferência missionária que eu fui despertado com o chamado de Deus. Naquela época, então, me preparei para ir para o seminário. Fui ao seminário, estudei em Curitiba e Natal. Desenvolvi ministério na Bahia e aqui no Ceará, em Maracanaú, Fortaleza. Agora, no campo em que nós estamos, no sertão nordestino, desde 1997, mais precisamente, dia 11 de fevereiro de 97, eu chegava em Carnaúba dos Dantas para iniciar a Igreja Batista e não imaginava que dali eu iria expandir para outras cidades. Lógico que eu tinha a visão de multiplicação, de alcançar o máximo, mas não poderia naquele tempo dimensionar até onde chegaria. Certo. Nós sabemos que, assim, como cristãos, todos nós temos a nossa história de conversão, né? Sempre temos algo aí que nos impacta, ou uma professora de escola dominical, ou uma pregação de domingo à noite. Eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco de como foi a sua conversão, como que foi a sua chegada a Cristo, como que o senhor conheceu a Cristo. Foi interessante, eu morava na época no interior de Pilar Arcado, no sertão mesmo, numa comunidade chamada Nova Holanda, e era interessante que eu percebia que no período de férias chegava um grupo de jovens lá vindo de Fortaleza. E naquele 2 de julho de 1983, eu recebi um convite para ir na Igreja Batista da cidade, e eu fui, e naquela noite eu entreguei a minha vida a Cristo com muita convicção,
sabendo do que estava fazendo. Não sabia das implicações, mas foi uma decisão muito verdadeira. E dali para frente, a minha vida cristã foi sempre crescente e comprometida com Cristo e principalmente com a mensagem de salvação para outras pessoas. Nós sabemos também que, se tratando de missões, se tratando de campo missionário, os missionários normalmente enfrentam muitas dificuldades, sejam dificuldades financeiras, seja dificuldade de saúde, dificuldade de distância. Nessa jornada do senhor, juntamente com a sua família, conta para mim algum momento, alguma situação que assim marcou a vida do senhor, algo que impactou realmente a sua carreira missionária. Nesse período de ministério, eu diria que não tem uma coisa, mas existe diversas coisas que de fato acende a minha paixão pela obra missionária. Às vezes coisas simples, corriqueiras, que acontecem dentro do contexto de igreja, que eu estava acostumado como pastor, mas que na verdade faz descer lágrimas dos olhos. Por exemplo, é comum hoje no sertão pessoas me chamarem para fazer apresentação de criança na sua casa, num culto ao ar livre, fazer uma festa, oferecer bolo, lanche, ou uma simplicidade. E ainda vem com tanta simplicidade, dizendo se eu posso ir, se pode ser, se tem que ser na igreja. Então são coisas pequenas, como eu disse, corriqueira que acontece na igreja, mas que causa impacto. Uma última coisa que aconteceu, que causou muito impacto, eu cheguei numa casa no sertão, na zona rural, comecei a falar do evangelho para uma senhora, a primeira vez que eu estava chegando ali, e eu acompanhado de mais 3 jovens, e aquela mulher começou a chorar e disse assim: vocês foram enviados por Deus, eu necessitava muito. E ela estava sozinha no alpendre da casa. Eu disse: tem mais alguém? Ela disse: tem a minha filha, mas não adianta chamar ela. Eu disse: por quê? Disse: ela nem escuta e nem fala. Eu disse: traz ela mesmo assim. E aquilo me impactou muito, porque ela sem entender nada do que nós falávamos, mas na hora da oração que nós oramos, acabamos de orar, eu nunca imaginei de que ela pegou e mostrou, dizendo que estava totalmente tocada, a mãe dela traduziu que estava arrepiada, e que a partir daquele momento nós vamos sempre ali, e aquela moça, sem ouvir, sem falar, sempre é impactada como Deus é tremendo e como Deus fala. Então vale a pena servir a Deus. Então eu poderia aqui relatar milhares de coisas destas, mas que são situações que faz aquecer mais o nosso coração e entender de que vale a pena, de fato, investir nossos dons, talentos e vida na pregação do Evangelho. Vai tocar as pessoas mais improváveis possíveis. Certo, pastor. Aproveitando, até que o senhor compartilhou um pouco dessa experiência e havia uma jovem envolvida nesse momento, eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem para os jovens, né? Sabemos que as nossas igrejas estão aí abarrotadas de jovens com inteligência, com capacidades, com dons, mas que muitas vezes deixam isso guardado, ou por vergonha de expor a sua fé, ou também às vezes por, não sei, fraqueza espiritual. Então, infelizmente, o mundo ele tem tentado tragar os jovens hoje, e eu gostaria que dentro da sua experiência, dentro de tudo que o senhor já viveu e vivenciou, que o senhor transmitisse uma palavra de encorajamento para os jovens, em específico a missão na qual Deus nos confiou, que é pregar o Evangelho. Ok, até antes mesmo de falar sobre isso, voltando um pouquinho na experiência anterior, então, pessoas que nos chamam para fazer culto nas suas casas, pessoas que nos chamam para simplesmente fazer uma oração, pessoas que de repente não estão abertas para o Evangelho, mas estão abertas para o mensageiro, e a partir daquela abertura, Deus vai trabalhando e pessoas que se convertem. Como coisas grandiosas, receber carro, receber bicicleta, receber presentes,
receber. Então, são todas coisas que marcaram o ministério. E agora, pensando na sua pergunta de jovens, eu creio que a minha palavra, ela não é uma palavra nova, mas ela é uma palavra antiga que está na Bíblia, que foi registrado pelo próprio Jesus. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E, de fato, como você mesmo mencionou, uma juventude com muito potencial, com muita capacidade, uma juventude conectada, uma juventude com um potencial enorme, que pode fazer, sim, muito pela pregação do Evangelho no sertão nordestino, nos grandes centros urbanos, em outros países. Basta simplesmente, partindo dessa palavra de Jesus, ter a visão de que as pessoas estão necessitadas e ter a visão de que você é a resposta para essas pessoas necessitadas. Ninguém melhor para fazer a obra missionária do que os jovens. Eu tive o meu chamado aos 16 anos, então está aí o meu próprio exemplo. Já andei bastante, mas ainda estou com o vigor de um jovem para pregar e anunciar o Evangelho de Jesus. Certo, obrigado, pastor Silvani. Tivemos aqui o nosso bate-papo sertanejo, ficamos por aqui e até a próxima. Ok, obrigado, Deus abençoe. E ao sertão